Toda vez que a gente fala de livre-arbítrio, é um assunto muito polêmico e gera bastante dúvidas. As pessoas têm dúvidas se realmente Deus ele pode influenciar, até que ponto que vai essa influência de Deus sobre a escolha da pessoa, sobre a escolha do ser humano. Quando o ser humano resolve seguir um caminho, até que ponto Deus ele pode reverter esse caminho. A gente fala de livre-arbítrio, a gente não pode ter o entendimento de livre-arbítrio que o mundo tem. O entendimento que o mundo tem de livre-arbítrio é: eu posso fazer tudo, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser e eu não vou colher nada por isso, né? Porque, na verdade, eu fiz uma escolha e esse é o direito universal, o direito do livre-arbítrio, a escolha que o homem faz e ele escolhe o seu próprio caminho, as suas decisões. Isso está acima de Deus. Não está acima de Deus. A soberania de Deus, ela está acima disso, muito acima disso. Deus ele pode reverter, Deus ele pode mudar o coração de alguém, ele pode transformar o caminho que a pessoa está seguindo, pode. A questão nunca é se Deus pode ou se Deus não pode. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Por isso que eu estou sempre fazendo vídeo comentando sobre essa questão do livre-arbítrio, porque o ponto não é o que Deus pode tudo. Deus ele pode o que ele quiser, não existe coração duro que Deus não possa quebrar. Eu sempre disse aqui no canal e repito e ressalto, a questão não é se ele pode, é se ele quer. Ai, Alan, meu Deus, e aí, tem caso que Deus não quer? A gente vai entender a mente de Deus. Paulo diz quem compreendeu ele, quem compreendeu os seus intentos, quem foi o conselheiro de Deus. Não tem como a gente sondar o insondável. Então, tem caso que Deus vai querer? Sim. Tem caso que Deus não vai querer? Não. Tem caso que ele não vai querer. Ele não vai querer mudar o coração da pessoa. Ele não vai querer fazer a pessoa voltar do seu caminho. Por quê? Está dentro da soberania dele. O que ele vai fazer então? Não sei. Tem casos que ele leva a pessoa, ele permite com que o pior aconteça. Se bem que a gente pensa que o pior é a morte física, o pior é a morte espiritual. Então, por si só, esse caminho já tem por fim a morte espiritual, a morte da alma, que é a pior morte que pode ter. E às vezes Deus ele simplesmente abandona aquela pessoa ao pecado. Ele abandona. Houve transformação e arrependimento em Esaú? Não houve arrependimento e transformação nenhuma em Esaú. Esaú continuou na mesma. Ele perdeu a bênção, ele perdeu a herança, mas ele viveu a vida dele normal. Teve filhos, teve netos, teve uma vida normal. Onde está na Bíblia? A palavra fala que não houve lugar de aceitação, ainda que ele tenha buscado com lágrimas, Deus não o aceitou. E Deus ainda diz: amei Jacó e odiei, aborreci Esaú. Porque ele foi um homem que o tempo todo ali transgrediu a vontade de Deus. Mas caiu um raio na cabeça de Esaú. Esaú foi fulminado por um raio. Não aconteceu nada com Esaú. Foi entregue ao próprio pecado dele, às próprias escolhas dele. Já Saul não, Saul fez as escolhas erradas e Deus, aprove ao Senhor, permitir com que algo pior viesse sobre ele em vida, digamos assim. Acabou sofrendo uma derrota contra os filisteus, foi morto, ele e seu filho, a sua casa foi exterminada, da história de Israel. Então são situações diferentes, irmãos. Não dá para pegar e fazer uma tabuada agora aqui, ó. O homem faz a sua escolha, mas lá na frente tem uma casca de banana, ele vai escorregar e vai se dar mal. Não tem como dizer isso. Ele por si só, a partir do momento que ele faz a escolha de se distanciar de Deus, ele já está se dando mal, podemos dizer assim. Ele já está seguindo um caminho de morte, mas morte da alma. Como eu falei e ressalto, que é a pior morte que se pode ter. Então assim, quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus, mas eu estou orando e estou entrando na brecha para poder Deus fazer e Deus mudar e Deus agir. Você pode fazer isso tudo, se estiver indo em conformidade. Você tem que orar em conformidade com a vontade de Deus. Se estiver indo em conformidade com a vontade de Deus, amém. Vai acontecer o que você está pedindo. Agora, se não tiver, não adianta. Você pode orar a vida inteira. A vida inteira. Pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem que ser dentro da vontade de Deus. É claro que o plano inicial de Deus é restaurar o coração do homem, é fazer com que o homem volte à sua presença, é fazer com que o homem aceite o caminho da salvação, é fazer com que o homem seja fiel, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, que sirva a Ele. Esse é sempre o plano de Deus, não tem novidade nenhuma nisso. Você está orando
dentro desse plano maior. Porém, dadas as escolhas, as atitudes, as consequências dessas atitudes, aí existe uma série de variáveis que a gente não tem como entrar na mente de Deus e saber se naquele momento Deus está interessado ainda em fazer essa obra de restauração da vida da pessoa, né, de transformação, de conversão, de tudo, ou se ele vai entregar a pessoa ao seu próprio pecado. Inúmeras vezes Deus fez isso com Israel, Deus faz isso com indivíduos, Deus entrega o homem à sua paixão. A palavra mesmo fala em Romanos, e os entregou às suas próprias paixões. Deus, isso por si só já é um juízo. É uma maneira de Deus ajuizar o homem. E é um juízo terrível. Só que as pessoas, a gente não tem uma visão espiritual sobre o caso. A gente pensa, que juízo é esse? Está lá pecando, está bebendo, está fumando, está aproveitando a vida, está fazendo tudo errado. É o juízo? É o juízo. O juízo para a alma dele, não é para o corpo dele. O corpo dele tem isso aí mesmo que o corpo dele quer. O corpo quer as coisas da carne, mas a alma as coisas do espírito. Então essa é a situação. Essa é a situação que acontece. Acontece, às vezes não entende, né? Esses dias eu comentei, eu falei que a palavra ela fala que quando o Senhor fala que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele não é obrigado a ter misericórdia de todo mundo. Ele não é obrigado. Então Deus, se Ele quiser usar de misericórdia, Ele vai usar. Se Ele não quiser, Ele não vai usar. Não adianta. Olha, a gente bate às vezes a cabeça com essa questão de livre-arbítrio, com esse assunto de livre-arbítrio. O direito de escolha, você vai escolher, tá tudo certo. Mas o que vale nessa história do livre-arbítrio, o que está acima do livre-arbítrio, sempre é a soberania e a vontade de Deus. No final das contas, Deus, de uma forma ou de outra, Ele vai sempre fazer o que Ele quer. Por isso que Jó diz: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É profundo isso. Então, eu acho que o que importa são as nossas escolhas. Não é a escolha, o resultado da escolha de um outro. Aí tem gente que fica preocupado com a escolha do outro, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, que o outro está fazendo isso, que o outro deixou de fazer, por que Deus faz isso, por que Deus não faz isso com ele? Deus vai fazer o que quer, meu irmão. Bota isso na tua cabeça. Farei toda a minha vontade, tudo aquilo que eu quiser. É o que a Bíblia está cheia de versículos na Bíblia falando isso. Deus vai fazer o que quer, a hora que quer, tá? Então, se acostume a isso. Livre-arbítrio existe, mas de uma maneira diferente do que pensamos, né? É um livre-arbítrio que ele vai dentro de uma assistência divina. Ele passa por uma supervisão divina. Quer dizer, é um livre-arbítrio assistido. Se Deus quiser, Ele vai permitir com que tu escolha aquilo, que tu faça aquela bobeira, ou não. Vai depender de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Excelente domingo para você, a paz do Senhor Jesus.